Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? A nossa aula hoje será de geografia. Vocês terão a avaliação de inglês e depois da avaliação de inglês vocês irão fazer essa atividade de geografia e depois uma revisão de educação física falando sobre o pular corda, ok? Na aula passada, nós vimos que os estados são pequenos pedaços de terra do nosso país, que formam um país. E que dentro dos estados nós temos os municípios. Os municípios são divididos em zona rural e zona urbana. Então, hoje nós iremos estudar os limites do município, na página 359. Então, vocês irão abrir o livro na página 359 em Geografia, ok? Então, vamos lá. Os municípios vizinhos, eles são separados por uma linha imaginária que é chamada de limite ou fronteira. E esse limite ou fronteira, ele pode ser artificial ou natural. Então, de um município para outro, nós temos essa linha imaginária, que diz o limite, ou seja, onde está dividindo esses dois municípios. Então, de um lado está o município A e do outro está o município B. E essas fronteiras, como eu disse, esses limites, eles podem ser tanto artificiais ou naturais. Quando é que os limites são naturais? Quando são coisas da natureza. Por exemplo, um rio, um riacho, uma árvore. Então, esses limites, uma pedra, uma serra. Então, esses limites são chamados de limites naturais. Já os limites artificiais são aqueles feitos pelo homem, como uma ponte, um poste, uma placa. Então, esses limites, esses exemplos que eu acabei de dar para vocês, eles são chamados de limites artificiais, pois eles são feitos pelo homem, ok? Então, vamos revisar novamente. Limites ou fronteiras são a divisão, as divisões entre um município e outro. E essas divisões, elas podem ser naturais ou artificiais. Nós chamamos de limites naturais coisas da natureza e limites artificiais coisas que são feitas pelo homem. Agora nós vamos para a página 360. Na página 360, vocês têm uma atividade, que é o primeiro e o segundo. Então, no primeiro diz o seguinte: identifique as possíveis formas de limite entre municípios, escrevendo N para limites naturais e A para limites artificiais. Aí nós temos aqui rio. O rio é um limite natural ou artificial? A cerca, o muro, ele é um limite natural ou artificial? Ferrovia, rodovia, ponte, mar, lagoa e serra. Então, vocês vão colocar A quando for artificial e N quando for natural. Lembrando que os limites naturais são aqueles que é formado pela natureza. Aqui, segundo, observa a ilustração a seguir. Localize o município de Correntes e complete as frases. Então, aqui nós temos o município de Correntes e nós temos o município de São João e o município de Palmeiras. Então, vocês, como está pedindo aqui, vocês vão responder as perguntas de acordo com o município de Correntes. Aí aqui, ao oeste do município de Correntes está o município de... Qual é o próximo município?
Entre eles há um limite natural ou artificial? Esse limite é o que esse limite é? Se ele é natural, mas o que ele é? É uma árvore? É um rio? É um mar? O que ele é? A noroeste do município de Correntes está o município de... Qual é o município que está? Entre eles há um limite natural ou artificial? Esse limite é a nordeste do município de Correntes está o município de... Entre eles há um limite natural ou artificial? Que limite? Esse limite é Então vejam só, nós temos a rosa dos ventos, tá? Então vocês irão olhar através da rosa dos ventos onde é que se localiza cada limite desse. Lembrando que os limites artificiais são criados pelo homem: estrada, cerca, rodovia, ferrovia, certo? Pontes. Então, os limites naturais, como eu acabei de dizer, são aqueles ligados à natureza: árvore, pedra, serra, lago, lagoa, riacho, mar, tá? Então, é isso que vocês irão fazer na página 360. Dando continuidade ao nosso assunto de falar sobre os municípios, nós temos os serviços públicos, aqueles serviços que são oferecidos gratuitamente para a população daquele município. Então, aqui nós temos alguns exemplos desses serviços que são prestados à população, principalmente naqueles que moram na zona urbana. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês irão acompanhando aí no livro, na página 361. Os governos do município devem garantir que algumas necessidades básicas da população sejam atendidas. Assim, ele é responsável por oferecer alguns serviços que garantam a saúde e o conforto das pessoas que vivem no município. Todos os habitantes do município pagam impostos e taxas ao governo. Conheça alguns dos serviços públicos prestados pelo município. Então, vejam só, através da nossa contribuição, como nós temos o imposto que a gente paga, né, das nossas casas, através de pequenas compras, através das contas que nós pagamos, nós estamos pagando uma taxa ao governo, né? Então as pessoas têm um costume de dizer assim: é público, eu posso bagunçar, eu posso quebrar, mas não é bem assim, porque nós pagamos para ter esse serviço de maneira, como é que eu posso dizer, não tão notável, né? Porque a gente não tá ali todo mês com aquela continha, né, nas mãos, mas cada centavo, cada coisa que nós compramos tem uma taxa que vai para o governo. Então, se você compra uma bala de 5 centavos, naqueles 5 centavos que você pagou na bala, uma partezinha dele vai para o governo. Então, essa taxa que nós pagamos para o governo é transformada em serviços para a população, como na questão da saúde, né? Nós temos os PSFs, nós temos o hospital, né? Hospitais públicos que nós chamamos, né? Onde nós somos atendidos. Mas não quer dizer que as pessoas que trabalham lá seja de graça, estão prestando um favor para a gente. Não é, nós estamos pagando, certo? Então, tudo que a gente compra, tudo que a gente faz, nós estamos pagando uma pequena taxa ao governo. Então, no município, alguns serviços públicos, como eu disse, principalmente na zona urbana, esses serviços básicos, eles devem ser oferecidos pelo município, um serviço de boa qualidade para que a população tenha conforto e bem-estar. Aí, entre eles estão construção de rede de água e esgoto, tratamento da água para beber e o tratamento do esgoto, coleta de lixo, calçamento, limpeza e arborização de ruas, praças e etc., serviços de transporte coletivo,
construção e conservação de estradas, pontes e ruas e etc. Construção e funcionamento de escolas, creches, parques infantis, bibliotecas públicas e etc. Construção de postos de saúde, pronto-socorros, hospitais públicos. Criação e conservação de áreas de lazer e etc. Então, esses serviços que nós acabamos de ver são serviços que o governo tem por obrigação oferecer à população, mas que sejam serviços de uma boa qualidade, né, para o bem-estar e o conforto das pessoas. Na zona rural, não tem tanto esses serviços, né, por ser uma região mais afastada, né, por ter acesso mais difícil. Então, algum desses serviços aí eles não são prestados na zona rural, mas na zona urbana é de lei que esses serviços sejam cumpridos e oferecidos à população. Como eu disse, não são de graça, porque nós pagamos por eles sim. Por isso que a gente deve conservar tudo que a gente tem. Tem essas pracinhas, esses parquinhos que vocês, crianças, adoram brincar. Então, vamos brincar direitinho, vamos brincar com responsabilidade. Porque os pais de vocês estão pagando para que vocês tenham essas pracinhas, esses brinquedos. Assim como futuramente vocês também pagarão, ok? E aqui nós temos o nosso mascote do livro, né, que sempre traz uma curiosidade para a gente. Aí tem dizendo o seguinte: os serviços públicos são executados por diversos servidores, chamados funcionários públicos. Então, esses serviços, eles são prestados por pessoas que trabalham para o governo, né, para a prefeitura, e eles são chamados de funcionários públicos. Na página 362, nós temos aqui dizendo o seguinte: os governos dos estados e do país também são considerados serviços públicos e cobram impostos e taxas da população para funcionário. Observe alguns servidores. Então, nós temos aí o exemplo de um médico, né? E aqui ao lado nós temos um cozinheiro, o diretor, o professor, o zelador, né? Então, nós temos várias pessoas que trabalham, né, para o bem-estar de outras pessoas, e quando elas fazem esse trabalho através da prefeitura, através do governo, eles são chamados de funcionários públicos. Bem, depois de ouvirmos essa explicação, vocês irão responder às atividades que tem na página 362 e na página 363 e 364. No primeiro tem dizendo o seguinte: decifre o código e descubra o nome das menores divisões territoriais de um país. Então, nós temos números e letras. Cada letra corresponde a um número. Então, vocês irão colocar aí e descobrir, decifrar o código. No segundo, você tem o seguinte: encontre no diagrama 3 aspectos comuns a todos os municípios. Depois, escreva-os nas linhas abaixo. Então, eu quero que vocês encontrem 3 serviços que têm por obrigação ser comum em todos os municípios. E vocês irão escrever na linha de baixo. No terceiro, pesquise e registre os dados do município onde você vive. Isso é uma resposta pessoal. Nome do município, estado que se localiza, número de habitantes. A maior parte dos habitantes está na área rural ou na área urbana. Para vocês que estão de aula online em casa, vocês podem pesquisar isso na internet, ok? Quarto, responda letra A. Para manter os serviços públicos, os governos cobram taxas e impostos da população. O que são taxas? Vocês também podem pesquisar. E letra B. E o que são impostos? Primeiro vocês irão responder o que são taxas e depois o que são impostos. Na página 364, no quinto, tem dizendo o seguinte:
No município onde você mora existe posto de saúde? Sim ou não? Se aqui existe, vocês irão marcar sim. Se não existe, não. Limpeza pública, água encanada, destino certo para o lixo, boa distribuição de alimentos, conservação de ruas e parques, transporte coletivo, áreas de lazer. Então, tudo isso vocês irão marcar sim ou não. Sexto, responde em seu caderno. Quem deve garantir as necessidades básicas da população do município? Vocês podem responder aí nesse espacinho, tá? Que nome recebe o dinheiro que é cobrado obrigatoriamente de todos os cidadãos? C. Como são chamados os servidores que executam os serviços públicos? Então, vocês também irão responder, tá certo? Qualquer dúvida é só falar comigo. Um beijo e até a próxima aula.